construir o semáforo, nós precisaremos prestar muita atenção no posicionamento dos LEDs, dos resistores e principalmente dos jumpers que irão para a placa microcontroladora. Para construir esse circuito, nós utilizaremos 11 jumpers macho-macho, que podem ser de diferentes tamanhos para maior mobilidade na protoboard com a nossa placa Arduino. Nós precisaremos de 5 resistores, cada um para um LED, e nós precisaremos de 2 LEDs vermelhos, um para o carro e outro para o pedestre, 2 LEDs verdes, um para o carro e outro para o pedestre, e apenas um LED amarelo para poder sinalizar o alerta para o carro. A montagem deve ocorrer de forma muito minuciosa. Aqui já foi montado previamente para poder agilizar a nossa aula, lembrando sempre que aqui o nosso negativo irá passar para o nosso resistor, que irá para a menor perna do nosso LED. Eu irei fazer a montagem do último LED apenas para fins demonstrativos. Nós pegaremos o nosso resistor de 220 ohms e nós conectaremos ele passando de um lado para o outro da nossa protoboard na nossa área de trabalho aqui. Então ficará deste jeito. O nosso LED, lembrando que a perninha mais comprida é o positivo, nós vamos conectar deste modo. Você tem o resistor, que vai para o negativo, e o positivo, que nós conectaremos aqui. Aqui eu vou só empurrar para trás, para poder ficar mais visível. E agora nós utilizaremos um jumper, que será para passar o nosso ground para o resistor. Agora nós temos toda essa conexão da parte negativa. O que nós vamos precisar fazer é utilizar um jumper um pouco maior para fazermos essa conexão. Eu vou apenas ajeitar aqui para ficar mais visível. Utilizaremos a porta ground da nossa placa microcontroladora e conectaremos aqui na nossa protoboard no barramento horizontal. Agora nós utilizaremos esses jumpers para passar das nossas portas analógicas da placa para a nossa protoboard, para o ânodo. Então aqui nós vamos utilizar a partir da porta 8 analógica, iremos passar ela para o nosso LED vermelho. Utilizaremos mais um jumper comprido, que vai da nossa porta 9 e assim por diante. Aqui eu terminei de colocar todos os jumpers nas portas do Arduino. Pode parecer um pouco confuso olhando assim, porém, se você seguir a imagem que está disponível, certamente vai ficar mais claro. Mas de qualquer forma, é assim que deve ficar o seu circuito, utilizando da porta 8 até a porta 12. Agora nós vamos para a parte do código. Para o nosso código utilizaremos a ideia do Arduino. O código já está pronto e comentado na seção do nosso curso. De qualquer modo, eu irei apresentar aqui para ficar mais claro. Aqui nós inicializaremos
falando quais serão os pinos que iremos utilizar. Por isso que é extremamente importante você notar qual jumper você vai conectar em qual porta da placa microcontroladora e em qual ponto da protoboard, em qual LED no caso. Pois, por exemplo, se você analisar bem, a saída, a nossa porta 9 na placa, ela está conectada ao nosso positivo do LED verde, o LED do pedestre. Então é importante também notar qual é a parte, se é do pedestre ou é do carro. Então esse é um exemplo. Então é isso que você teria que se atentar. No nosso void setup, nós iremos definir os pinos como saídas inicialmente. Então todos os pinos são saídas. Então para o pedestre verde é saída e assim por diante. Agora, aqui nós vamos falar como irá inicializar se o LED estará aceso ou apagado. Nós vamos deixar o semáforo do carro verde. Então os carros, é como se os carros pudessem passar. Quando os carros estão passando, é importante que os pedestres não passem. Logo, o nosso sinal vermelho deve estar aceso. Então, verde para o carro, vermelho para o pedestre. E assim, ao contrário, também é válido. Quando está vermelho para o carro, o pedestre pode passar. Então, o sinal verde do pedestre estará aceso. É isso que nós vamos implementar depois no void loop. Então, inicialmente, o semáforo verde do carro, para o carro, ele estará aceso. Nós utilizamos a palavra high. Então, o amarelo estará apagado e o vermelho para o carro também estará apagado. Lembrando, né, sempre que tem um farol aceso, um semáforo aceso, os outros dois estão apagados. Para o pedestre é a mesma coisa. Para o pedestre o vermelho estará aceso, enquanto o verde estará apagado, que no caso é o low. Nós utilizamos a palavra low. Agora, no nosso void loop, nós vamos apresentar o código que será executado repetidamente. Então, ele vai executar todo o código, depois ele executa de novo e assim por diante. Aqui é importante notar qual é a sequência do que tem que acontecer. Nós temos que, então, inicialmente acender o verde dos carros e o vermelho dos pedestres, como falado anteriormente. Então, o que vai acontecer? Esse semáforo verde para o carro vai estar aceso, high. E para o pedestre, o vermelho vai estar aceso, também será high, aceso. Então, nós vamos ter que dar um delay de 5.000 milissegundos. Isso dá 5 segundos. Então, o semáforo vai estar aceso por 5 segundos. Então, os carros poderão passar por 5 segundos e os pedestres terão que aguardar 5 segundos. Para isso, nós utilizamos delay. Depois disso, nós teremos que apagar o verde dos carros para acender o amarelo, como se fosse um alerta para os carros irem diminuindo até parar. Então, nós vamos ter que apagar o sinal dos carros, o sinal verde, utilizando low. Então, nós vamos acender o amarelo dos carros e nós vamos aguardar 3.000 milissegundos, que serão 3 segundos. Então, o amarelo vai acender por 3 segundos, como um alerta. Depois disso, o que acontece é que nós teremos que apagar o amarelo e acender o vermelho. Então, os carros deverão estar parados. Então, como que nós fazemos isso? Nós transformamos o amarelo em apagado, acendemos o vermelho para os carros e também é importante acender o vermelho, acender o verde para os pedestres. Então, nós vamos apagar o vermelho para os pedestres. Lembrando, ele estava aceso lá no início, né? Aqui no início ele estava aceso. Agora, nós vamos apagar o vermelho dos pedestres e acender o verde. Então, o que teremos que fazer é aguardar 5 segundos.
mais 5 segundos. Como se tivesse agora 5 segundos para o pedestre ultrapassar a faixa de pedestres e o carro tivesse que aguardar 5 segundos. Então nós vamos apagar o verde dos pedestres, pois eles têm que agora esperar. Porém, você não pode simplesmente apagar e esperar que os pedestres parem. Você tem que avisar. Então o que você vai ter que fazer é piscar o vermelho para os pedestres, como um aviso. Ó, pedestre, fique atento que agora ele vai ficar vermelho. Então, para isso nós utilizaremos um for. Para quem não sabe essa estrutura, é como se fosse a palavra para. Então, para tal coisa, acontecerá tal coisa. Ele é conhecido como um loop, ou seja, ele vai ficar repetindo. Porém, você tem que dar uma condição, porque senão ele vai ficar repetindo para sempre. Então, aqui, nessa primeira parte do for, nós vamos falar como ele irá inicializar. Nós iremos dar uma variável x para ele, que se inicia em 0. Então, essa segunda parte, depois do ponto e vírgula, nós falaremos a condição para ele ser executado. Então, o x terá que ser menor do que 5. Como ele inicia em 0, ele vai inicializar até 5. Essa última parte, depois do segundo ponto e vírgula, é a terceira parte do for, que será o loop dele. Então, o que vai acontecer? Nós iremos adicionar mais um número para x. Então, o que vai acontecer aqui nesse for? De forma resumida, nós teremos um número x, que é 0. A cada vez que ele executar esse bloco aqui, nós iremos adicionar mais um. E só vai parar quando for menor que 5. Então, se chegar a 5, ele vai parar de executar. E o que acontece dentro desse bloco é que nós teremos que piscar esse LED vermelho. Então, nós vamos deixar ele aceso, colocaremos um delay bem pequeno, como se fosse para piscar mesmo. Então, nós vamos desligar e vamos colocar esse mesmo delay para então é como se isso aqui fosse para ele ficar piscando. Quando esse for acabar, ou seja, quando der 5 vezes piscando, quando eu piscar 5 vezes, o vermelho do carro vai desligar. E o que acontece quando ele desliga? Acontece que nós voltamos lá para o início do nosso código, afinal isso aqui é um loop gigante. Então, quando ele fica vermelho, nós vamos voltar e ele vai ficar verde novamente. Então, nós não precisamos ficar colocando que vai ficar acontecendo várias vezes. Isso aqui é um loop. E esse é basicamente o nosso código. Lembrando, atente-se bem aos jumpers que você vai conectar na sua placa microcontroladora e com a parte positiva que você vai conectar nos LEDs. Agora nós teremos que verificar o nosso código. Ele irá fazer a compilação e em seguida nós vamos carregar para a nossa placa. Agora eu vou cortar para a placa para mostrar o que acontecerá lá. Com o nosso código pronto e o nosso circuito montado, resta agora apenas carregar o código para a placa, que é isso que faremos a partir da nossa IDE do Arduino. Como pode ver, agora que o código está carregado, ele está funcionando conforme planejado. Aqui podemos ver que o nosso semáforo está aceso, o verde, para os carros passarem, enquanto o do pedestre está vermelho. E ele muda rapidamente conforme o nosso código, que conta a partir de 5 segundos. Esse é o nosso projeto de construir semáforo com Arduino.